Olá, ouvintes! No episódio de hoje, repertório e sabedoria mergulham na metacognição, pensar sobre o próprio pensar, a partir do artigo Alguns exemplos de exercícios metacognitivos que promovem o desenvolvimento conceitual em matemática, de Humberto Bortolossi, Laila Crisaf e Vanderlei Rezende. Entre frações, vetores e a dança das abelhas, eles mostram como questionar as representações leva a uma compreensão matemática mais profunda. Ajuste o volume e vamos nessa. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma coisa chamada metacognição. Basicamente é o pensar sobre o próprio pensamento, né? E como isso pode, impactar o jeito de aprender matemática. Exatamente. A gente se baseou num artigo bem interessante, viu? Da revista Espaço Pedagógico. Os autores são Bortolossi, Crisaf e Rezende. Ah, legal. E o artigo investiga justamente isso, como algumas atividades específicas lá do projeto Livro Aberto de Matemática usam essa tal de metacognição para aprofundar mesmo o entendimento dos conceitos. Certo. Então a missão aqui é entender o que é essa metacognição na matemática e como ela funciona na prática. O artigo traz exemplos, né? Vamos começar definindo melhor isso. O que é metacognição? Claro, vamos lá. Metacognição. Quem formalizou isso foi o John Flavel, lá nos anos 70. É basicamente o conhecimento que a gente tem sobre os nossos próprios processos de pensar, de conhecer e também a capacidade de controlar esses processos. Simplificando bem, é ter consciência de como a gente aprende, sabe? E conseguir ajustar as estratégias que a gente usa para aprender. É o pensar sobre o pensar. E por que isso é tão importante para a educação? E, especificamente para matemática. Porque, né, muita gente vê matemática como algo, sei lá, lógico, quase automático. Onde que entra esse pensar sobre o pensar aí? Pois é, entra bem aí. Vários estudos mostram que a metacognição ajuda muito no sucesso escolar. É um bom indicador, sabe? Ah, é? Sim, quem desenvolve essa habilidade geralmente lida melhor com problemas mais complexos. A pessoa fica mais autônoma para aprender. Entendi. Não é por acaso que é um dos pilares do currículo de Singapura, que sempre vai bem naquelas avaliações internacionais, tipo o PISA. Ajuda a pessoa a não ficar só aplicando fórmulas sem pensar, entende? Super interessante. E como é que o artigo sugere que a gente aplique isso? Ele traz exemplos, você disse, começa com frações, é isso? Isso. O primeiro exemplo é com frações. No ensino de fração é muito comum usar várias formas de representar, né? Palavras, desenhos, os símbolos. Uhum. Aí o artigo propõe umas perguntas para levar à metacognição, tipo, por que a gente usa todas essas formas? Porque ficar convertendo uma na outra. Qual a vantagem de usar o símbolo numérico? Sei lá, economiza escrita, facilita calcular. Ah, entendi. A chave é fazer o aluno pensar sobre o propósito mesmo, a função de cada representação daquela. Faz todo sentido. Então, não é só mostrar as formas diferentes, tem que levar a pessoa a pensar no porquê daquilo. Já dá para pegar a ideia central, né? Que é entender a ferramenta, não só usar. E isso se conecta com outro exemplo, de vetores. Exatamente, a lógica é a mesma. Com vetores, lá no ensino médio, uma pergunta que eles usam para provocar é: toda seta é um vetor? Boa pergunta. Porque isso força o aluno a perceber que a seta é um símbolo gráfico, conveniente, útil, mas não é o conceito abstrato de vetor. O artigo até cita o caso das abelhas. Elas usam um tipo de dança para comunicar informação vetorial, direção, distância da comida. Isso mostra como a representação pode aparecer de formas bem diferentes, até na natureza. Nossa, que legal essa conexão com as abelhas. Mas essa coisa da seta ser só um símbolo, parece óbvio depois que a gente pensa, né? Mas quando a gente está aprendendo, é fácil misturar as coisas, ver a seta como se fosse o vetor mesmo. Pois é muito comum e essa distinção entre o objeto e sua representação é um ponto-chave mesmo. E como isso aparece no exemplo das representações 3D, vistas ortogonais perspectivas? Então, seguindo essa linha, né, de que
A representação não é o objeto. O artigo fala sobre isso, vistas ortogonais, perspectiva, e a reflexão vem com a pergunta: tem uma representação que é melhor ou mais correta? Certo. Aí usam uma atividade. É o lobo. Mostram várias imagens de um lobo. Foto, desenho técnico, até emoji. Emoji de lobo. E a discussão é essa. Qual a melhor? E a conclusão é que, bom, depende. Depende do contexto, do objetivo. Para identificar a espécie, talvez a foto. Para mandar uma mensagem rápida, o emoji serve. Para um manual, um desenho esquemático. Entendi. Não existe a representação perfeita, depende para quê, né? Isso me lembrou uma outra atividade que o artigo cita. Algo sobre desenhar um ponto ou um quadrado para ganhar um prêmio. Parece que leva essa ideia da abstração mais longe ainda. Exatamente. Essa atividade específica, ela busca fazer a pessoa perceber, ter essa metacognição de que os objetos matemáticos mesmo, ideais, o ponto sem dimensão, o quadrado perfeito, eles são ideias, são abstratos. Ah, Eles não existem assim fisicamente no mundo real. A gente só consegue falar deles, pensar neles, usando representações. Um pontinho desenhado, um quadrado na tela do computador. certo. E isso desafia aquela nossa tendência, né, de achar que o conceito é a mesma coisa que uma das suas representações. É uma questão lá da semiótica, tipo aquele quadro famoso do Magritte. Isto não é um cachimbo. A pintura é uma representação, não é o cachimbo de verdade. Nossa, faz muito sentido essa comparação. Tá, então, pra gente amarrar isso tudo, qual é a grande sacada, o ponto central desses exemplos todos? Olha, o ponto crucial é que essas atividades elas foram pensadas de propósito, sabe? Desde o começo com a intenção de usar a metacognição para ajudar no desenvolvimento do conceito. Uhum. O objetivo não é só que o aluno acerte o exercício, é fazer ele refletir sobre como ele está pensando, por que ele está usando aquela representação específica, quais são as vantagens, as limitações dela. É essa reflexão que leva a um entendimento mais profundo, mais flexível, que vai além de só decorar um jeito de fazer. Então, acho que a grande lição dessa nossa análise é essa: incorporar a reflexão sobre o próprio pensar e sobre as ferramentas que a gente usa, as representações, é chave para aprender matemática de um jeito mais forte, mais significativo. Precisamente. E vale dizer, né, que, embora a gente tenha focado aqui na matemática, essa habilidade de ter consciência e controlar o próprio pensamento, ela é útil em muitas outras áreas. Sim, onde mais? A gente vê isso em inteligência artificial, por exemplo. Sistemas que monitoram o próprio desempenho para aprender melhor. E até na psicologia, ajudando pessoas a lidar com emoções, a entender melhor as interações sociais. Interessante. Bom, para deixar uma última provocação para quem nos ouve, se os conceitos matemáticos são essas ideias abstratas, que a gente só acessa por meio de símbolos, desenhos, fórmulas, Fica aí uma questão no ar, né? Será que a escolha de uma representação específica, um gráfico, uma fórmula, um desenho, será que ela não só facilita ou dificulta a gente entender, mas talvez de um jeito mais sutil, ela não acabe até moldando um pouco a nossa percepção da própria ideia matemática que a gente está tentando compreender? Fica aí para pensar. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar